Olá, estamos aqui com mais um programa, ou melhor, continuando o bloco, o terceiro bloco, o último, do programa Presença Espírita na Bíblia. Nós estamos tratando hoje da doutrina da apocatástesis, que é evolução. É uma palavra grega que significa evolução ou progresso. E estávamos dizendo que Orígenes defendeu essa doutrina, ele que foi um grande teólogo do cristianismo primitivo. E lembrando que o Espiritismo, nós dizemos muito, é o cristianismo redivivo. E que cristianismo redivivo é esse? É aquele lá do início das primeiras gerações cristãs, quando, com todo respeito, ainda não tinham sido criadas doutrinas polêmicas no cristianismo e que acabaram dividindo os cristãos durante toda a história do cristianismo. Então, aquele cristianismo lá do início, aquele cristianismo sadio, verdadeiro, que ainda cheirava, se é que podemos dizer assim, cheirava aquelas virtudes dos apóstolos, das primeiras gerações cristãs. Então, o Espiritismo é esse cristianismo redivivo, aquele cristianismo verdadeiro, autêntico, imaculado, ainda não polêmico, ou pelo menos tão polêmico como ele se tornou, por causa das doutrinas que nós respeitamos, repito, mas que são polêmicas e, aliás, porque são polêmicas, acabaram virando dogmas. E, como nós sabemos, quem rejeitasse uma doutrina dogmática na Idade Média morria na fogueira da Inquisição. Então, os dogmas vingaram, continuaram e estão aí até hoje, mas não devemos esquecer de que eles foram impostos a ferro e fogo, e não pela lógica, não pela razão. Nós espíritas, sem querer fazer sectarismo, eu digo a doutrina espírita, nós espíritas pregamos a fé raciocinada, de acordo com o ensinamento da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. E Kardec bateu muito nessa tecla de uma fé raciocinada, uma fé inteligente, uma fé lógica, com bom senso. E por isso, os espíritas são os pioneiros na interpretação figurada, alegórica da Bíblia. Os espíritas são pioneiros nisso. Eles começaram a interpretar a Bíblia de maneira alegórica e não literalmente, como foi até então. Ou seja, eu digo até então, na época de Kardec, no século XIX, na segunda metade do século XIX. Até ali, geralmente, as interpretações da Bíblia eram todas ao pé da letra. E o Espiritismo passou a interpretar a Bíblia de maneira alegórica, porque, de fato, há muitas figuras na Bíblia. Ela foi escrita de acordo com a literatura do Oriente Médio, ali da Palestina e daqueles países em torno, ali daquela região do Oriente Médio, que se caracterizam, ou melhor, se caracteriza essa literatura daquela região como sendo uma literatura riquíssima em alegorias. E a Bíblia não podia escapar dessa tradição. Então, os autores hagiógrafos,
ou seja, os autores sagrados, bíblicos, eles também usaram essas alegorias. E o próprio Jesus usou muitas alegorias. Então, muitas frases de Jesus, dos autores bíblicos, nós não podemos interpretar literalmente. A Igreja Católica, inclusive, hoje, adota muito essas interpretações alegóricas, seguindo, eu diria, silenciosamente, discretamente, a doutrina espírita, que prima muito por essas interpretações alegóricas e não literais. Por quê? Interpretadas as frases bíblicas, principalmente algumas de modo especial, interpretadas literalmente, elas transformam a Bíblia num livro que se torna inacreditável, sem crédito, por todo mundo. Uns, com o devido respeito, eles às vezes ficam calados, mas outros que são, por exemplo, adversários dos povos bíblicos, das doutrinas bíblicas, e que são geralmente materialistas, eles fazem chacotas, piadas com a Bíblia, e se ela for interpretada literalmente, nós estamos dando corda, razão a eles para fazerem essas críticas perniciosas, essas críticas agressivas à Bíblia. Então, nós temos que interpretar a Bíblia alegoricamente, e nisso muito se destacou também o Orígenes e outros grandes biblistas ao longo da história bíblica, da história do judaísmo e do cristianismo. Mas estamos chegando ao final deste programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência e peço a você, que nos honrou com essa sua audiência, que mande para nós sugestões, perguntas sobre questões que você gostaria de que sejam abordadas aqui nesse programa. E, mais uma vez, muito obrigado e meu abraço fraterno para todos vocês.